Amém, irmãos? É maravilhoso. Deus, Ele fala com a gente e muitas das vezes nós não estamos com nossos ouvidos atentos à voz de Deus, mas Deus está falando com a gente a todo momento. E hoje foi prova disso. O pastor falou que tinha um pregador, mas se por um acaso o pregador não chegasse, e aí, meu irmão, posso contar com você? Ele falou com outra pessoa também que estava na hora comigo, e a gente falou, tá bom. Mas eu não acreditava que o pregador não ia vir, sabe? Mas quando eu fui tomar banho, veio aquela sensação dentro de mim assim, é você que vai pregar hoje. Então Deus, Ele está falando com a gente todo o tempo. Só que aí eu achei que era algo de mim, eu falei assim, tá bom, Senhor, mas por via das dúvidas, se o Senhor quiser falar através de mim hoje, o que é que o Senhor quer falar? E veio a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 1. E nós entendemos que Deus, Ele é maravilhoso e a palavra de Deus é poderosa. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais do que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir a intenção e o pensamento do homem. E estamos confiando hoje inteiramente na palavra de Deus. Amém? Números capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a estes contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem, que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão, de Ruben, Elisu, filho de Sedu. Até aí, irmãos. Se nós formos continuar a leitura, podeis assentar. Nós vamos ver todos aqueles que eram responsáveis de famílias pela quais Deus chamou pelo nome. O pastor já orou, nós estamos debaixo da graça de Deus para ministrar nessa noite, amém? Irmãos, eu gosto muito da história do povo de Israel, porque a história do povo de Israel, ela se assemelha com a nossa história. O povo de Israel, ele saiu do Egito, pela qual Deus o livrou através da vida de Moisés, a qual esse povo não chegou lá como um povo cativo, mas chegou lá como um povo convidado. Um povo que foi convidado. Se todos nós conhecemos a história anterior à de Moisés, nós vamos ver que eles vieram convidados a fim do milagre que Deus fez na vida de José. Você lembra? José do Egito. José estava no Egito sendo governador, e toda a nação de Israel, a sua família, a sua casa. Eles vieram da terra de sul, dos heteus, e eles vieram morar ali no Egito, justamente porque José era o governador do Egito. Só que a Bíblia diz que passaram os anos e esqueceu os egípcios daquilo que Deus tinha feito ao seu povo através da vida de José. E eles começaram a perceber agora que o povo de Israel estava crescendo de tamanho número a ponto de ficar maior do que o povo do Egito. E o que é que acontece? O faraó determina agora que mate todas as crianças homens, a fim de diminuir a força do povo, para que o povo venha continuar sendo seus escravos. E precisamos entender isso, irmãos, porque comparando já isso com a nossa vida, entendemos que nós viemos de um mundo onde nós não servíamos a Deus, e a partir desse momento nós agora servimos a Deus e estamos diante de um caminho para a terra prometida. Assim como o povo de Israel estava também. Eles estavam saindo do Egito para uma terra que Deus tinha prometido a seus pais. Então precisamos entender isso, porque a história do povo de Israel, ela se assemelha muito com a nossa história. E assim como o povo de Israel, eles estavam em uma caminhada junto à promessa, nós estamos hoje também em uma caminhada rumo à promessa. Estamos em uma caminhada. E se entendermos por caminhada, significar que nós estamos em um caminho, nós não podemos parar.
Porque cada momento que nós paramos, nós atrasamos a chegada para onde nós precisamos chegar. A cada ponto que nós estamos no caminho ou nos distraímos com algo, nós perdemos tempo e nós podemos também perder o foco daquele caminho que é o caminho onde vamos chegar. Podemos entrar em outros caminhos. Então a história do povo de Israel, ela é muito, se eu não posso dizer, talvez a mesma história do que a nossa. Porque estamos ao tempo todo, e eu digo isso já para começar a entrar nesse texto da pregação, o tempo inteiro Deus está nos guardando, o tempo inteiro Deus está nos direcionando, o tempo inteiro Deus está cobrindo, se for como o povo, né? O povo estava de dia e o sol do deserto era muito quente, Deus colocava a sua nuvem, para que o povo não viesse sentir o castigo do sol no deserto. Da mesma forma, de noite, o deserto era muito frio, Deus colocava uma coluna de fogo para guiar, porque não tinha como eles ter iluminação, e da mesma forma para aquecê-los durante a noite. Significava que Deus, no seu caminho para a cidade prometida, para a promessa, Deus cuidava do seu povo. Só que eu gosto desse texto, que é o texto que nós começamos a ler, é que Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu guardo vocês durante o dia, eu guardo vocês durante a noite, mas chegou a hora de vocês fazerem a parte de vocês, para que eu venha continuar fazendo a minha parte. E a primeira coisa que Deus manda é o povo olhar para si mesmo. Se eu pudesse colocar um tema para essa pregação dessa noite, é um tema em que nós precisamos olhar para dentro de nós e entender a força que já existe dentro de nós. Porque talvez o povo estava saindo, fugindo do Egito, e o povo estava tendo a convicção e a certeza: Deus nos guardou, Deus está nos guardando. Mas Deus está dizendo nesse momento: comece a observar, a entender que vocês já são um povo muito poderoso. E o que é que Deus faz? Deus manda Moisés fazer com que o povo venha a ser contabilizado. Deus manda agora Moisés contabilizar o povo. E parece que é um povo que está frágil, parece que é um povo que está fraco. Mas quando começa a contar o povo, quando começa a contar tribo por tribo, cabeça por cabeça, como foi dito aqui, se levantou um numeroso exército. Eles tinham um exército, mas estavam ainda agindo como se fosse um povo indefeso. Eles já eram um exército, mas estavam ainda sem conhecer o poder que eles tinham. Se nós formos pular aqui alguns versículos, nós vamos ver que a partir do versículo 18, ele vai dizer: e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do mês, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim o contou no deserto do Sinai. E o 20 ele já começa a dizer: dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Sabe o que é 46.500 homens capazes de sair à guerra? A gente está falando aqui do mais velho. Nós estamos falando aqui de Ruben, o primogênito, de 12. Só da família de 12 tribos tinha 46.000.
que Deus, irmãos, me levantou para nós falarmos aqui é que vamos precisar continuando da mão de Deus. Vamos precisar continuar esperando o socorro da parte de Deus. Mas tem coisa que nós precisamos fazer agora para que nós venhamos nos levantar. Deus está pedindo para que nós venhamos refletir nessa noite o que é que Ele já colocou nas nossas mãos, a ponto de nós já se sentirmos capazes de ir à guerra. Porque eu lembro quando o homem de Deus, ele chega diante daquela viúva e ela disse que não tem mais nada e seus filhos vão ser vendidos como escravos, porque o seu marido morreu e deixou dívidas. A primeira coisa que o profeta de Deus pergunta é: o que você tem em casa? E ela começa a dizer: eu tenho lá, só um pouquinho, a não ser um pouquinho de azeite. E ele manda que ela venha pedir muitas vasilhas emprestadas, e daquele pouquinho de azeite encheu todas as vasilhas que ela pediu emprestado. O que eu vejo muitas das vezes é que as coisas de Deus, Ele só espera o momento certo para revelar em nós, porque na verdade não está saindo dele, mas já está em nós. O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que muitas das vezes nós estamos desapercebidos, olhando para o problema e não olhando para a solução. O povo nesse momento, se vocês forem estudar, o povo estava sendo talvez intimado, estava se sentindo intimidado pelos povos vizinhos, porque a qualquer momento o povo poderia invadir o arraial de onde eles estavam, as cabanas onde eles estavam, as suas tendas, porque eles não tinham local fixo, eles estavam no caminho, eles armavam tendas para descansar. Mas cada hora que eles iam avançando, mais era o perigo, porque eles podiam pisar em terras inimigas e serem atacados. Então o povo nesse momento está se sentindo que é um povo que está vulnerável. E aí o que é que Deus manda fazer? Olhe, começa a contar agora aí, porque vocês não são incapazes não, vocês são capazes. Eu sei que é muito bom a gente confiar na capacidade de Deus, porque claro, o que é impossível para homem, a Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Mas precisamos entender, irmãos, que sempre na palavra de Deus, Deus está chamando para que nós venhamos nos levantar para vermos coisas grandes que Deus está fazendo através das nossas vidas. Então precisamos entender que Deus já está nos guardando, mas nós precisamos agora sair em uma posição de fraqueza e se levantar. Eu não lembro lugar nenhum na Bíblia que Deus chamou homens e mulheres para estarem de pé diante de algo relevante que Deus colocou, e Deus falou com o povo deitado, falou com eles caídos, se sentindo fraquejados. Mas eu lembro que quanto mais eles estavam fraquejados, mais era a palavra de Deus: olha, põe de pé que eu quero falar com você. Se levante porque vem algo grande. Se levante porque eu quero você nessa posição. Se coloque na posição, porque precisamos nos colocar de pé. Então o que é que está acontecendo? O povo está murmurando porque está se sentindo agora vulnerável. Deus nos trouxe para o deserto para morrermos aqui. Se uma hora está com fome, começa a dizer: Deus, o Senhor nos trouxe para aqui para morrer de fome. E agora está acusando Deus, dizendo: olha, nós viemos aqui agora para morrer pelos nossos inimigos. E o povo começa a olhar para o problema. Só que Deus está nos chamando nessa noite para nós olharmos para a solução ao invés do problema. Porque quando nós olhamos para os problemas, irmãos, os problemas vão ser maiores. Mas precisamos olhar para Cristo. Precisamos olhar para Deus, porque quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que Deus é maior do que qualquer coisa. Então a mensagem de Deus nesse momento para nós é: não foque nos seus problemas, mas foque na solução dos seus problemas. E quem é que pode trazer a solução? É Deus. Porque o próprio Deus fez com que o povo olhasse para si mesmo. Sabe o que acontece muitas das vezes? Eu vejo aquelas pessoas que falam assim: rapaz, eu vi a situação que aconteceu com o meu irmão, se fosse eu não suportaria.
Mas às vezes eu vejo pessoas que falam isso e depois estão em situações muito piores, e eu vejo as pessoas ainda continuando de pé. É porque Deus não quer colocar os problemas para fazer a gente mostrar que a gente é fraco, mas Deus traz os problemas para mostrar que a gente é forte. Deus traz os problemas para nos mostrar que somos fortes. Existe uma fortaleza dentro de mim e de você, irmãos, que já está aí, mas só vamos descobrir quando passar pela dificuldade. Aí a gente entende. Tiago capítulo 1: alegrei-vos quando passardes por provações, porque a provação da vossa fé, ela produz a paciência, e a paciência a perseverança, e a perseverança a experiência. E quando a gente vai ver, no final de tudo ele diz assim, ó: para que em tudo sejam completos, em nada tenham falta. Ou seja, aquilo que a gente acha que tem falta já está em nós, mas Deus permite a situação difícil para mostrar para a gente mesmo que a gente já era capaz de suportar aquilo. Sabe o que Deus está querendo dizer para a gente? É que muitas das vezes a gente não quer assumir algo, não quer pegar uma responsabilidade porque a gente se acha fraco, mas Deus está dizendo: pega a responsabilidade, que eu sou Deus, que eu vou mostrar que você tem capacidade de fazer. Jesus, falando para os seus discípulos uma parábola, Jesus disse que o Senhor saiu, ia viajar por alguns anos, e ele dividiu os seus talentos sobre os seus servos. Para um servo ele deu 1, para outro deu 2, para outro deu 5, e o texto vai dizer que aquele que tinha 5 multiplicou, aquele que tinha 2 multiplicou, mas aquele que tinha 1 ficou com medo e guardou. O que eu entendo nisso? É que o diálogo, a fala daquele que tinha 1, é um diálogo de uma pessoa que se sente fraca. A justificativa de uma pessoa que tem 1, ela se sente uma pessoa incapaz. Ela sente que só tem 1, e ela quer se agarrar àquele 1, para não perder aquele 1 que tem. Então precisamos entender que os talentos de Deus já estão sobre nós. Talvez um tem 1, talvez um tem 2, talvez um tem 5, mas Deus não deixa ninguém sem nada, porque Deus dá a cada um segundo aquilo que nós podemos aguentar. A Bíblia diz isso: Deus não deixa tentação sobre-humana que nós não podemos suportar. Mas se vem algo hoje sobre a sua vida, saiba que Deus já permitiu, porque sabe que você vai suportar sim. Então, se nós analisarmos aqui, ele está com 1 e começa agora a justificar a sua falta de fé, começa a justificar seu pensamento de fraqueza, começa a justificar agora que não consegue nada porque só tem 1. Mas ele não sabe que aquele 1 tem a capacidade de, sei lá, não sei nem como é a palavra que fala agora, quintuplicar, fazer 10 vezes mais, 100 vezes mais. Porque muitas das vezes nós achamos, irmãos, que o que Deus nos deu é pequeno. Eu estava ministrando ontem aqui na ciclo de oração, e Deus me deu o livro de Romanos capítulo 14, e o texto ele fala sobre diversas coisas, mas o que eu queria me ater é que nós vamos entender o seguinte: Deus não vê como o homem vê. A gente acha que fulano não vai dar em nada, que fulano não vai para lugar nenhum, mas Deus está vendo com outros olhos. E eu quero dizer mais: talvez a gente ache que o que a gente faz é importante, que a outra pessoa não faz é importante, mas talvez o que a pessoa que a gente não acha que tem importância, tem uma grande importância para Deus. Por que Deus faz isso, irmãos? Para equilibrar. Eu estava conversando com um amigo, e ele estava querendo entender algumas coisas, e eu falei assim: olha, pelo que eu entendo hoje do reino de Deus, é assim. Deus muitas das vezes faz com que as pessoas se confundam, porque aquilo que as pessoas pensam que é, na verdade não é. E por que está explicando isso? Porque senão todo rico só ia nascer rico e ia ficar rico. Toda pessoa bem-sucedida ia ser bem-sucedida, ia ter filhos bem-sucedidos, e todo mundo que não tem nada ia ficar sem nada e não ia ter nada. Aí eu falei para ele: você conhece a história de Davi? E aí ele falou assim: não, conheço Davi da Bíblia que virou rei. Eu falei: pronto. Se fosse pelo pensamento humano,
Davi ia continuar sendo pastor de ovelhas. Mas pela visão de Deus, Deus via ali um rei. Porque os outros seus irmãos estavam nos holofotes, guerreando, matando muitos soldados. Mas Deus sonda os nossos corações. E a gente precisa entender que não é o nosso ponto de vista, mas existe o ponto de vista de Deus sobre as nossas vidas. O povo aqui estava se sentindo fraco, mas Deus estava vendo um exército forte. Aí sabe o que é que eu me lembro? O profeta de Deus agora vai no vale dos ossos secos. O que é que vê? Eu vejo ossos secos. Mas é o que Deus está vendo? Deus já estava vendo um numeroso exército. Porventura eu não posso fazer esses ossos reviver? Porventura eu não posso transformar a sua vida? Porventura eu não posso transformar a sua história? Porventura eu não posso mudar a situação que você está vivendo hoje? Porque precisamos entender que tem um fator Deus. E eu estava dizendo para ele: olha, meu filho, sabe por que a gente hoje está com uma empresa, não é mais funcionário, a gente tem uma empresa? É porque tem um fator Deus nas nossas vidas. Porque se fosse pelo pensamento humano, íamos ser sempre funcionários. Mas pelo fator Deus, Deus começa a abrir situações e portas que a gente não imagina. Se fosse pelo fator dos homens, eu ia estar desempregado no meio da pandemia. Mas pelo fator Deus, Deus começa a fazer onde não tem nada, começa a existir alguma coisa. Isso é a prova que Deus existe, que Deus está no meio de nós. E Deus está fazendo com que nós venhamos abrir os nossos olhos hoje e fazer com que você reflita: tem alguma coisa aí. Porque se for pelas nossas vidas, nós vamos dizer: olha, Senhor, eu não tenho força para resolver isso, eu não tenho dinheiro para pagar aquilo, eu não tenho como resolver aquilo. Mas Deus está dizendo: pelo menos tem fé aí. Porque se tiver fé e for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, a Bíblia diz: pede um monte e ele vai se erguer e sair do outro lado. Só precisamos de colocar um pouco na mão de Deus e Ele faz um muito sobre as nossas vidas. No mínimo fé precisamos ter. No mínimo alguma coisa temos que ter. E de fato temos. E aí o que vai acontecer agora? Ele começa a contar. E não é só tipo assim: ah, na família de William tem quantos? Tem uns 10. Aí na família do irmão aqui tem quantos? Não, tem uns 5. Não, se eu for chamar o pessoal que está em São Paulo, nos outros estados aí dá uns 20. Não é isso que está acontecendo aqui. Quando eles começam a contar, eles têm um exército de milhares, não é qualquer exército. Deus estava começando a mostrar ao povo, falando assim: olha, eu estou guardando vocês, mas vocês também já são fortes. Começa agora a organizar aí, todo mundo agora que é capaz. E eu quero falar um pouco sobre capacidade, porque capacidade não é o que a gente acha que a gente tem. Porque muitas das vezes a gente não se acha capaz. De fato, não vamos ser capazes. Mas se nós colocarmos a nossa incapacidade na mão de Deus, Deus vai nos fazer pessoas capazes. Mas entenda comigo o texto. Ele está falando capaz de pessoas que se acham até muito jovens. Porque se você observar na cultura antiga, a responsabilidade das pessoas, eu acho que até hoje também é um pouquinho assim, mas pelas leis hoje a gente fala dos 18 anos, mas na verdade a gente entende que é com 30 anos, porque Jesus começa o seu ministério com 30 anos, mostrando de ele estar em uma fase de adulto maduro. E nós entendemos aqui que ele está pegando pessoas capazes a partir dos 20 anos. Ou seja, entendemos que os jovens estão pensando ainda: eu não tenho capacidade de suportar a guerra, a batalha, a peleja. E Deus mesmo estabelece: olha, jovens de 20 anos. Você sabe o que significa jovem de 20 anos? É jovens que ainda estão sendo treinados. É pessoas ainda que não estão prontas para ir para a batalha. É pessoas ainda, e eu falo prontas porque no sentido de que eles estão só sendo treinados. Eles não são aquelas pessoas que já são pessoas aptas. No nosso governo, 18 anos já volta, tem que voltar. Já é uma pessoa de maior. Pela lei.
Mas se nós observarmos até pela fisionomia do nosso corpo, quando chegamos aos 30, segundo os estudos, vai dizer que nosso corpo está no estado maduro 100%. E o que a gente vai entender aqui? É que esses jovens, eles estão se sentindo capazes, mas Deus fala, procure todos capazes. Só que não é só capaz, no sentido de ter conhecimento e experiência, é capacidade no sentido de estar completo. Eu gosto do pastor Alexandre falando que ele fala assim, olha, eu estou nessa idade, mas ainda tenho perna. Eu acho que ele pregou esses dias. Ainda aguento jogar uma bolinha. E significa que se eu tenho isso, ainda eu preciso trabalhar, ainda eu tenho força, eu tenho ânimo para trabalhar para Deus. O que está falando dessa capacidade aqui, não é uma capacidade técnica de experiente de guerra, mas está falando pessoas que têm o seu perfil completo, ou seja, não é uma pessoa que tem uma doença, não é uma pessoa que tem algo que não possa fazer, mas é uma pessoa que você está em pé, você anda, você fala, você tem as mãos no seu lugar, você tem os olhos no seu lugar, pronto, você é um capaz, venha trabalhar para Jesus. É nesse sentido que está falando, porque o que vai acontecer? A experiência da guerra vem depois. Sabe o que está acontecendo no nosso mundo de hoje? Nós queremos ser experiente primeiro para fazer depois. Só que Deus está dizendo, começa a fazer que no meio do caminho eu vou te dar a experiência. Então precisamos entender que Deus vai fazendo com a gente no caminho, e muitas das vezes a gente vai ficar maduro demais ao ponto de ficar podre e não servir mais para nada, mas precisamos entender que Deus vai nos amadurecendo durante a peleja. Se você fala, se você tem perna, se você tem fôlego, louve ao Senhor, cante, fale de Jesus, pule para Jesus, rode para Jesus, sente a presença de Deus, mas não fique parado como incapaz, porque incapaz é quem não tem capacidade, precisa de alguém para ajudar. Mas se você é capaz hoje, começa a fazer alguma coisa para Deus. Começa a pregar onde você está, começa a falar de Jesus onde você chega, começa a orar pela situação. Tenha pelo menos um quesito. A gente falou aqui de fé. Era para falar de outra coisa, porque eu falei fé já resume tudo. Eu quero falar outra coisa aqui agora, mas fé já fechou. Porque se a gente tiver fé, o texto já fecha. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, hein, William? Menor do que um caroço de arroz, já é o suficiente para Deus operar. Vou ver o horário. Então, irmãos, para a gente fechar esse ciclo aqui, o que Deus está precisando? De pessoas que estejam aptas, pessoas que estejam disponíveis. E muitas das vezes nós estamos achando que a gente não tem capacidade. A gente está no início de um ano ainda, e ficou assim, algumas pessoas, não, é muito pesado pegar um cargo, é muito pesado se fazer isso, ficar à frente. Mas entenda, irmãos, que se nós não agirmos por fé, nunca nós vamos amadurecer. Se nós não começarmos a andar e sair desse ciclo que nós estamos andando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer isso para vocês porque assim, se nós formos observar a história do Brasil hoje, a história do Brasil é assim. Diz que eles estavam acostumados a navegar em círculos por alguns lugares. E aí aquele homem que eu esqueci agora o nome, sempre confundo, não vou dizer agora para não errar, mas ele vai lá e sai daquele ciclo e vai em outro lugar e começa a desmembrar outros mares, e ele começa a descobrir outras terras. Se nós observarmos, irmãos, todas as vezes que Deus queria que o povo crescesse, eles avançavam um pouquinho, mas quando eles endureciam seu coração, Deus fazia com que o povo começasse a rodar em círculos de novo. Eu entendo duas coisas aqui. Eu entendo que muitas das vezes Deus permite que nós andemos em círculos porque não estamos prontos ainda para avançar. E eu entendo que isso é um cuidado de Deus para nossas vidas. E se nós formos falar como exemplo, o povo de Israel, eles chegaram bem antes dos 40 anos na frente da terra prometida, e Moisés mandou os seus vigias ir vigiar a terra. E quando eles chegam lá, eles verem cachos de uvas que tinham que ser carregados por 4 homens.
Só que não era só 4 homens do nosso, como eles estavam vendo. Eles diziam que estavam vendo também gigantes. A terra tinha frutas gigantes, mas também quem habitavam eram gigantes. E agora o que é que vai fazer? Só que dentro desses 12 que foram espiar a terra antes de eles entrarem, 2 falaram o seguinte: o que eu vi lá bate com a promessa. Mas 10 que foram, os outros 10 se ativeram de olhar para o problema. Olha de novo a gente olhando, voltando para o problema. Não, tem lá gigantes. Um homem daqueles esmaga nós. Só que Josué e Caleb estavam falando assim: não, disse que ia ser uma terra que manava leite e mel. Está descrito na promessa, eu estou vendo lá. Nunca vi fruto daquele tamanho. Só pode ser aqui onde Deus prometeu que nós vamos estar. Só que o que aconteceu? E aqui a gente vai aprender outra coisa. 10 disseram que não era e 2 disseram que era. Aí o que foi que aconteceu? Os 2 foram para ser apedrejados como mentiroso. Sabe o que eu aprendo aqui? Às vezes a gente diz assim, ó: a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Porque Deus não nos chamou para nós seguirmos boiada, para seguir pensamentos de homens, mas Deus nos chamou para seguirmos o pensamento de Deus. Se todo mundo da igreja estiver seguindo o pensamento de Deus, glória a Deus, maravilha. Mas se não tiver, eu vou olhar a palavra de Deus e vou dizer assim: ó, está todo mundo por esse caminho, mas pela palavra de Deus eu vou seguir o que é a palavra de Deus. Aí o que acontece? Quando eles vão ser apedrejados, acontece algo sobrenatural que não permite que eles fossem apedrejados. E o povo reconhece agora que eles estavam realmente diante da terra prometida. Só que Deus falou: como vocês não acreditaram, voltem para o deserto. Ou seja, se vocês não estão enxergando a promessa ainda, significa que eu preciso trabalhar na sua vida ainda. E isso é a prova do que eu estou dizendo para você, que às vezes Deus permite que a gente ande em círculo, porque a gente não está pronto ainda para reconhecer a promessa da parte de Deus. Só que aí o que foi que aconteceu? Alguns se levantaram e falaram assim: não, se a terra prometida é essa, não importa que Deus mandou voltar, estamos aqui, eu não vou perder essa oportunidade, vamos para lá. Aí o que foi que aconteceu? Eles morreram. Porque existe uma coisa: você ir para a promessa debaixo de uma palavra de Deus, e existe você entrar na promessa sem o aval de Deus. Então muitas vezes Deus dá um não para a gente, mas não é o não que é aquela coisa errada. Deus dá um não para a gente para nos proteger de alguma situação, principalmente quando Ele não está naquele momento entendendo que a gente está apto para aquilo. Mas eu quero falar agora da segunda forma, que muitas das vezes nós rodamos e não avançamos, porque nós estamos presos em nossos próprios pensamentos. Talvez Deus está mandando a gente avançar e nós já fomos traumatizados bastante para dizer que nós não queremos passar por aquilo de novo. Nós já sofremos o bastante para entender que se a gente for por aquele caminho eu vou sofrer. E é automático isso. Isso faz parte do instinto do ser humano, a sobrevivência. Então precisamos entender que para sobreviver a gente prefere recuar. Mas entenda, irmãos, que nós não estamos mais na época das cavernas, que precisamos estar sobrevivendo e buscando sobreviver. Deus nos fez pessoas pensantes. A Bíblia diz que inclusive o nosso culto aqui é um culto racional. Então Deus quer que nós começamos a entender as situações que Deus está pedindo que a gente venha parar, e tem situações que Deus está dizendo avance, só que nós estamos traumatizados. Porque o povo antigamente vivia assim. Se eles saíssem do ciclo que eles andavam, eles poderiam sofrer grandes consequências. Mas através da ousadia de poucos, lugares foram descobertos, coisas foram inventadas, coisas surgiram por causa da ousadia e bravura de muitas pessoas. Então precisamos entender, irmãos, que para nós estarmos diante de alguma coisa que Deus vai criar, nós precisamos estar envolvidos no que Deus quer fazer. Eu acho que só a irmã ali, viu, irmã? Vou pegar aqui para a irmãinha. Só a irmã que entendeu.
Muitas das vezes nós não estamos avançando porque nós não queremos nos envolver no que Deus quer. E se nós buscarmos de Deus o que Deus vai fazer, nós nos envolvemos no projeto de Deus e Deus nos abençoa. Porque Deus não está aqui para patrocinar sonhos que vão ser egoístas. Sabe por que eu entendo isso? Porque a Bíblia diz assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites. Você é bonitinho, glória a Deus, Deus te considera bonitinho, Deus te ama bonitinho desse jeito, mas existem muitos filhos de Deus bonitinho também. Deus não vai te dar porque você é bonitinho, mas Deus vai te dar porque você tem um propósito. Então precisamos ter um propósito para que Deus venha nos patrocinar aquele propósito. Aí muitas das vezes eu não estou preocupado com nada dentro da casa de Deus, estou pedindo que Deus ele venha abençoar, fazer. Deus quer que através de nossas vidas o nome dele venha a ser glorificado. Deus quer que através de nós as pessoas venham conhecer Deus através de nossas vidas. E por isso que ele vai dar para quem tem um projeto. Eu não sei se você hoje está sem nenhum projeto. Eu não sei se você já teve um projeto e hoje não tem mais. Mas eu quero que você entenda nessa noite que para Deus te abençoar você precisa ter um projeto. Deus ele queria abençoar o povo, mas o povo não estava reconhecendo o projeto de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque Ana, ela não tinha filho, mas ela orava a Deus pedindo filho. E o que aconteceu? Um dia Deus se atentou para a oração de Ana. Porque Deus mudou? Não. Porque Ana mudou o formato da sua oração. Ana precisava de um filho porque ela não tinha filho. Porque ela queria ter o prazer de ter um filho. Porque as concubinas do seu marido tinham filhos. E ela estava se sentindo que tinha deixado para trás. Mas a partir do momento que ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, tão somente ele o te darei. O que Ana está dizendo? Senhor, eu quero estar dentro dos seus projetos para receber a bênção que o Senhor tem para me dar. Eu não quero ser abençoado por ser abençoado, mas eu quero ser abençoado para que o seu nome venha a ser glorificado. Aí sabe qual é o casamento perfeito? É quando nós estamos pedindo algo a Deus e Deus está precisando de algo. Aí juntou. Deus estava precisando de um novo profeta para o povo de Deus e ela estava precisando de um filho. Aí Deus falou, pronto, é do seu ventre que vai sair um novo profeta do povo de Israel. Então precisamos pedir filhos a Deus. E eu falo no filhos no sentido de projetos que vão engrandecer o reino de Deus. Projetos que vão engrandecer o nome de Deus e não nós. Porque é muito bom quando a gente tem alguma coisa que só vai engrandecer a gente mesmo. Mas melhor ainda é quando Deus nos abençoa e o nome dele é glorificado. Então o povo estava aqui rodando. O povo estava rodando e Deus aproveitando o tempo que eles estavam rodando para preparar eles. E nós precisamos sair daqui dessa noite buscando de Deus. Porque se você fizer uma prova com Deus hoje, Deus ele responde as nossas provas. Deus responde as nossas orações, mas orações com propósito. E se você pedir hoje, faça esse exercício hoje. Senhor, me direciona dentro do seu propósito. Nós vamos ouvir testemunho que Deus vai começar a dar sonhos. Deus vai começar a revelar a cada um o seu propósito. Deus vai começar a revelar. E não vamos mais fazer as coisas para Deus por fazer, mas vamos fazer a Deus por um propósito. E Deus vai nos abençoar por causa desse propósito. Porque todos nós somos bênçãos de Deus, somos filhos de Deus. Mas se Deus abençoar um filho ou outro, a palavra de Deus é mentirosa, porque Deus não faz acepção de pessoas.
Mas Deus entende que você carrega um grande propósito. E Deus quer patrocinar o seu propósito. Então não sei, irmãos, o que é que te frustrou. Eu não sei qual é a situação que você está. Eu não sei se você está se sentindo fraco, incapaz, indefeso, inseguro. Eu não sei qual é a sua insatisfação, mas coloque ela hoje na mão de Deus. E tenha certeza que Deus vai responder a você com fogo. Deus vai responder. Primeiramente, Deus está respondendo hoje, dizendo que você tem capacidade sim. Porque muitas das vezes a gente acha que é com a nossa capacidade. Mas quando nós estamos incapazes, Deus vai lá e nos capacita. Quando nós estamos incapazes, acontece um milagre. Sabe por quê? Porque se falar assim, olha, Jessé pregou hoje em cima da hora, porque Jessé prega bem, não ia sair nada, irmãos. Quando o pastor chegou ali e falou assim, é você mesmo, deu uma tremedeira que você nem imagina. Mas a partir do momento que eu comecei a falar e eu senti que Deus está aqui no meio de nós, a tremedeira parou. É porque assim, a tremedeira só dá porque você ainda não está fazendo, mas quando você começar a sentir que Deus está fazendo pela sua vida, o medo vai cessar, a incapacidade vai cessar, e você vai entender que Deus é realmente que faz por nós. Paulo estava dizendo, olha, nenhuma palavra eu digo se Deus não me der. É porque ele estava dizendo assim, olha, você acha que eu sou bom, mas eu não sou bom. Se eu falo alguma coisa boa para vocês, é porque Deus me deu a condição de falar essa coisa boa para vocês. Então não é acerca do que nós podemos fazer, mas é acerca da disponibilidade que nós podemos ter para Deus. E se estamos capazes hoje aqui, se o Covid não te matou, se a doença não te colocou no leito de hospital, somos capazes de fazer alguma coisa para Deus. Começa a pedir hoje, Deus, me coloca dentro dos seus propósitos, Senhor, me insere dentro dos seus projetos, Senhor. Eu não quero ficar fora do que o Senhor vai fazer com essa igreja, eu não quero ficar fora do que o Senhor vai fazer nessa cidade, eu não quero ficar de fora dentro do que o Senhor vai fazer nesse país, Senhor, mas me coloca dentro do seu propósito, e Deus vai começar a patrocinar as nossas vidas. Deus vai começar a transformar a nossa realidade, não porque somos bonitinhos ou melhores que os outros, mas pela nossa disponibilidade de fazer o nome de Deus grande. Eu queria orar por você nessa noite. Falta um minuto ali. Eu queria fazer uma breve oração. Vocês podem se colocar de pé. Irmãos, nós estamos diante de um ambiente espiritual. Você não veio aqui para uma reunião. Eu não gosto de falar de reunião. Nós viemos aqui para um culto. E o culto, ele é direcionado para alguém. E se estamos cultuando a Deus, Deus está aqui nesse lugar. E a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estará presente. Então eu entendo pela palavra de Deus que Deus está aqui no nosso meio, e não é qualquer reunião ou encontro, mas é o culto que nós estamos diante da presença de Deus. E eu queria te incentivar nessa noite a você orar comigo e colocar diante de Deus as suas dificuldades. Paulo, ele disse uma coisa: quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus não está querendo criar filhos soberbos, Deus não quer servos soberbos, Deus não quer servos se achando, mas Deus quer servos humildes. E hoje nós aprendemos aqui que além dessa humildade, servos disponíveis. E se você está disponível para hoje, vamos orar a Deus. Não quero que você peça por nada. Senhor, aquela conta, Senhor, aquele problema, Senhor, me destrava, porque eu quero estar disponível para fazer a tua obra. E eu quero dizer para você que, como o Xandinho falou aqui, quando nós estamos disponíveis na obra de Deus e damos glória a Deus, Deus começa a trabalhar em nosso favor. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Não está dizendo procure as coisas, mas está dizendo buscai o reino de Deus. Vamos orar nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, a tua palavra foi pregada nessa noite e te agradecemos por ela, Senhor. Senhor,
Senhor, eu te agradeço, meu Deus, porque de mim mesmo eu não sabia nem o que eu ia falar, Senhor, mas o Senhor é maravilhoso para colocar, Deus, as palavras nas nossas bocas, Senhor. E eu te agradeço, Deus, por essa palavra, Senhor, porque ela serve para mim também nessa noite. Deus, queremos te pedir, meu Pai, como o apóstolo Paulo falou, deixando de lado todo o embaraço, corramos para a carreira que nos está proposta. Senhor, eu quero, pela autoridade da tua palavra nessa noite, repreender todo o embaraço, Deus. Todo embaraço venha cair por terra em nome de Jesus. Ó Deus, todo aprisionamento espiritual, toda cadeia venha ser quebrada agora em nome de Jesus, Senhor, porque estamos, Senhor, diante da tua presença nessa noite e acreditamos, meu Deus, no teu poder sobre nossas vidas, Senhor. Te pedimos agora, meu Deus, que o Senhor venha tirar os vícios de nosso meio, que o Senhor venha tirar agora, meu Deus, o amor a esse mundo ou a qualquer coisa, meu Deus, porque a tua palavra diz que se alguém ama o mundo ou aquilo que o mundo há, o amor do Pai não está nele. Mas nós queremos nessa noite o teu amor, Senhor. Nós queremos, meu Pai, um relacionamento profundo contigo, meu Pai. E te pedimos, meu Pai, nos liberta desse mundo, Senhor, porque a tua palavra diz que se o Filho nos libertou, verdadeiramente somos livres, meu Pai. E eu queria profetizar nessa noite sobre os meus irmãos, meu Pai, a liberdade sua sobre nossas vidas, Senhor. Que a tua liberdade venha encher os corações, que a tua liberdade venha nos desaprisionar, que a tua liberdade, meu Deus, venha, Senhor, curar as nossas almas, Senhor. Cura as feridas interiores, cura, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que está nos fazendo parar. Cura, Senhor, tudo aquilo que nos faz ter medo, Senhor, porque o medo, meu Pai, ele é averso à fé. O medo é averso à fé. E queremos, meu Pai, tirar o medo nessa noite. Tira, Senhor, o medo. Tira o medo, Senhor. Tira o medo nesse momento, meu Pai, e coloque em teus filhos a fé. Senhor, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Eles ouviram, Senhor, a tua palavra. A fé vem pelo ouvir, e eles ouviram, Senhor. Ó Deus, eles ouviram a tua palavra. Acrescenta fé nessa noite. Acrescenta, meu Deus, convicção. Acrescenta, meu Deus, crença nessa noite em ti. Ó Deus, que nós não vimos olhar para as dificuldades, mas nós vimos olhar para ti, Senhor. Deus, alguma coisa, meu Deus, o Senhor já colocou no coração dos teus filhos. Alguma coisa ele já tem de útil, Senhor, para ti. Só que eles não descobriram ainda, Senhor. Que a partir de hoje, meu Deus, eles venham começar a sonhar com o seu chamado. Que eles venham começar a sonhar com o seu projeto nas suas vidas. Que eles venham começar a ter visões. Que eles venham começar agora, Deus, a querer, meu Deus, trabalhar para ti, Senhor. E nós, Senhor, te pedimos isso, meu Pai, crendo, Senhor, na tua vitória, meu Deus. Capacita nossas vidas, capacita a tua igreja, meu Deus. Tem uma promessa sobre essa igreja, meu Deus, que essa igreja vai crescer. Tem uma promessa, Deus, sobre essa igreja, que essa igreja vai multiplicar. Mas, Senhor, o Senhor está nos chamando nessa noite, meu Deus, para nos levantar. Porque, Senhor, não é Deus que gera ovelha, não é pastor que gera ovelha, mas é ovelha que gera ovelha, Senhor. Senhor, começa agora a trabalhar na nossa fertilidade espiritual, Deus. Que nós vamos começar a ganhar almas em nome de Jesus. Que nós vamos começar a sonhar com almas. Que nós vamos começar a sonhar com vidas, meu Pai, para que o teu propósito venha a ser estabelecido nessa terra, Senhor. Assim, Deus, nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu me garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Não acabou, ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Que eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma o teu coração.
Circunstâncias gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: tem vida, tem vida, tem vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você.